Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 299, pessoal. Hoje a conta tá fácil. Falta só mais 66 dias. Hoje vamos ler, segundo Macabeus capítulo 2, Eclesiástico 42, 43 e 44 e Provérbios 24, versículos 8 e 9. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Aliás, poxa, falta só mais 66 dias, baixa lá, vai. Acompanha pelo menos esse finalzinho. E você sabia que você pode se inscrever no canal e ativar o sininho? Se você fizer isso hoje, pelos próximos 66 dias, você vai ser avisado sempre que o episódio sair. É bem prático. Como eu disse, é o dia 299. Vamos ler 2 Macabeus capítulo 2, Eclesiástico 42, 43 e 44 e Provérbios 23, versículos 8 e 9. O segundo livro de Macabeus. Capítulo 2. Nos documentos, se lê que o profeta Jeremias mandou os deportados recolher fogo, como já foi dito, e que o profeta, ao lhes entregar a lei, lhes recomendou que não esquecessem os preceitos do Senhor, nem se extraviassem ao ver estátuas de ouro e prata revestidas de adornos. E com outros conselhos semelhantes, exortava-os a não afastar a lei de seu coração. Nesse escrito, se dizia que o profeta, avisado por um oráculo, mandou que levassem com ele a tenda e a arca, quando partiu para o monte sobre o qual Moisés havia contemplado a herança de Deus. Ao chegar no alto, Jeremias encontrou uma espécie de caverna. Colocou aí a tenda, a arca e o altar do incenso e fechou a entrada. Alguns de seus acompanhantes foram depois para marcar o caminho, mas não puderam encontrá-lo. Quando Jeremias o soube, repreendeu-os. Esse lugar ficará desconhecido até que Deus se torne propício e reúna a comunidade do povo. Então o Senhor mostrará de novo esses objetos e serão vistas a glória do Senhor e a nuvem que aparecia no templo de Moisés, e também quando Salomão pediu que o lugar santo ficasse consagrado solenemente. Também se contava como Salomão, com sua sabedoria, ofereceu o sacrifício da dedicação e inauguração do templo, e assim como Moisés suplicou ao Senhor e desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício, também Salomão suplicou e desceu fogo e devorou os holocaustos. Moisés disse: a vítima oferecida pelo pecado foi devorada porque não foi comida. Salomão celebrou os 8 dias seguindo um cerimonial parecido. Também se conta isso nas atas e nas memórias de Neemias, e que para organizar uma biblioteca, reuniu os anais dos reis, os escritos dos profetas e de Davi, e as cartas reais sobre doações. De forma parecida, Judas reuniu todos os livros dispersos por causa da guerra que sofremos, e agora os temos à mão. Se necessitais deles, enviai-nos alguém para que os leve. Estando, pois, perto da festa da purificação, nós vos escrevemos para que vos digneis celebrar esses dias. E o Deus que salvou todo o seu povo e devolveu a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, conforme havia prometido pela lei, confiamos que se compadeça logo de nós e nos reúna de todas as regiões da terra no lugar santo, já que nos livrou de grandes males e purificou o lugar santo. Prólogo. Jasão de Cirene deixou escrita em 5 livros a história de Judas Macabeu e seus irmãos, a purificação do grande templo e a dedicação do altar, as guerras contra Antíoco Epífanes e seu filho Eupátoro, as aparições celestiais em favor dos bravos combatentes pelo judaísmo, que, embora poucos, chegaram a saquear todo o país e perseguir os exércitos bárbaros. Recuperaram o templo famoso em todo o mundo, libertaram a cidade, restabeleceram as leis que estavam a ponto de ser abolidas. Graças a isso, o Senhor foi compassivo e benévolo com eles. Nós tentaremos resumir num só volume. Vendo a multiplicidade de números e como incomoda a abundância de matéria para os que querem entrar nas narrações históricas, procuramos oferecer entretenimento para os que se contentam com uma simples leitura, facilitar aos estudiosos o trabalho de guardar na memória dados e ser úteis aos leitores em geral.
Para nós, que empreendemos a dura tarefa de fazer este resumo, não foi trabalho fácil, mas de suores e vigílias, como não é fácil o trabalho de quem organiza um banquete, pois deve satisfazer o gosto dos outros. Para merecermos também nós a gratidão de muitos, suportaremos com gosto essa fadiga, e deixando ao historiador avaliar cada detalhe, nós nos esforçaremos para seguir as normas de um resumo. Pois acontece conosco, creio, o mesmo que ao arquiteto de um edifício novo. Deve projetar o conjunto da obra, ao passo que o decorador e o pintor só têm de fazer o necessário para a ornamentação. Ao historiador principal cabe entrar a fundo nos acontecimentos, deter-se neles, estudar criticamente todos os seus pormenores. Ao contrário, ao que faz uma adaptação, é permitida uma exposição concisa, renunciando a fazer obra exaustiva. Supondo isso, comecemos já a narração, pondo ponto final neste prólogo, pois seria simplório alongar o prólogo e abreviar a história. O livro de Eclesiástico, capítulo 42. Mas não te envergonhes do que vem a seguir, nem peques por respeito humano. Da lei e mandatos do Altíssimo, de absolver o inocente acusado, de acertar as contas com o sócio ou com o patrão, de repartir uma herança ou propriedade, da exatidão em pesos e balanças, de pesos e medidas controlados, de comprar uma ninharia com muito dinheiro, de ganhar comerciando com viajantes, de educar com rigor a um filho, de bater nos lombos de um servo mau, de enterrar a mulher infiel, de pôr chave onde andam mãos soltas, de contar bem um depósito, de anotar o que dás ou recebes, de corrigir o nécio e o inexperiente, e o velho que se aconselha com prostitutas. Assim, serás verdadeiramente prudente e serás estimado por todos. Cuidados com a filha. Uma filha é tesouro enganoso para seu pai. Tira-lhe o sono por causa da preocupação. Se é jovem, não permaneça em casa. Se é casada, não a repudiem. Se donzela, não a seduzam. Se casada, não seja infiel. Na casa paterna, não fique grávida. Na casa do marido, não fique estéril. Vigia tua filha donzela, para que não te acarrete má fama, comentários da cidade, desprezo da gente e gozações dos que se reúnem na praça. Onde ela vive, não haja grade, nem varandas nos acessos ao redor. Não mostre sua beleza diante de qualquer homem, nem trate familiarmente com as mulheres. Porque do vestido sai a traça, e de uma mulher a maldade da outra. É melhor a dureza do marido do que a indulgência da mulher. A de má fama traz infâmia para a casa. Terceira parte. Hino pela natureza e pela história. O Criador. Vou recordar as obras de Deus e contar o que vi. Pela palavra de Deus são criadas e de sua vontade recebem sua tarefa. O sol sai mostrando-se a todos, a glória do Senhor enche todas as suas obras. Mesmo os santos de Deus não bastaram para contar as maravilhas do Senhor. Deus fortaleceu os seus exércitos para que estejam firmes na presença de sua glória. Ele sonda o abismo e o coração, penetra todas as suas tramas, manifesta o passado e o futuro e revela os mistérios escondidos. Nenhum pensamento lhe é oculto, nem lhe escapa palavra alguma. Estabeleceu o poder de sua sabedoria. É o único desde a eternidade. Não pode crescer nem diminuir, nem lhe falta um mestre. Quão amáveis são todas as tuas obras, e o que vemos é apenas uma faísca. Todas vivem e duram eternamente, e obedecem em todas as suas funções. Todas diferem umas de outras, e ele não fez nenhuma inútil. Todas são, por sua vez, cada qual a mais bela. Quem se saciará de contemplar sua formosura? Capítulo 43. A Criação. O firmamento límpido é a beleza do céu. A abóbada celeste é espetáculo majestoso. O sol, quando surge, derramando calor, que obra tão maravilhosa do Senhor. Ao meio-dia abrasa a terra. Quem pode resistir ao seu ardor? Um forno aceso aquece a fundição. Um raio de sol abrasa os montes. Uma língua do astro resseca a terra habitada e seu brilho cega os olhos. Como é grande o Senhor que o fez! Suas ordens estimulam seus heróis.
Também brilha a lua em fases e ciclos e rege os tempos como sinal perpétuo. Determina as festas e as datas e se compraz minguando em sua órbita. De mês em mês se renova. Que maravilhoso mudar! Sinal militar, instrumento celeste que acende o firmamento com seu brilho. As estrelas adornam a beleza do céu, e sua luz resplandece na altura divina. A uma ordem de Deus ocupam seu posto e não se cansam de montar guarda. Olhe o arco-íris e bendize seu Criador. Que esplendor majestoso! Abraça o horizonte com seu esplendor quando a mão poderosa de Deus o estica. Seu poder traça o relâmpago e acelera os raios justiceiros. Cria um depósito para um destino e faz voar as nuvens como abutres. Seu poder condensa as nuvens e esmiuça as pedras de granizo. O estrondo de seu trovão faz a terra estremecer e com sua força sacode as montanhas. Quando ele quer, sopram o vento sudoeste, a tempestade do norte, o ciclone e o furacão. Sacode a neve como bando de pássaros e ao descer pousa como gafanhotos. Sua beleza branca deslumbra os olhos e quando ela cai, o coração se extasia. Derrama geada como sal, seus cristais brilham como safiras. Faz soprar o gélido vento norte e seu frio congela o lago. Gela todos os depósitos e reveste a cisterna com uma couraça. Queima a erva do monte como a seca e os brotos da pastagem como uma chama. Mas o orvalho que ele destila cura tudo, amolece e fecunda a terra ressequida. Sua sabedoria domina o oceano e planta ilhas no mar. Os navegantes descrevem sua extensão e ao ouvi-los nos assombramos. Nele há criaturas estranhas e toda espécie de monstros marinhos. Por ele, seu mensageiro tem êxito e a palavra deste executa sua vontade. Mesmo que continuássemos, não acabaríamos. A última palavra, ele é tudo. Exaltemos sua grandeza impenetrável, ele é maior que todas as suas obras. O Senhor é temível ao extremo e suas palavras são admiráveis. Vós que exaltais o Senhor, levantai a voz, esforçai-vos quanto puderdes, que ainda resta mais. Vós que louvais o Senhor, redobrai as forças e não vos canseis, porque não acabareis. Quem o viu, para que possa descrevê-lo? Quem o louvará como ele é? Coisas maiores ficam escondidas, vi só um pouco de suas obras. Tudo o Senhor fez, e a seus fiéis ele dá sabedoria. Capítulo 44. A História. Vou fazer o elogio dos homens de bem, da série de nossos antepassados. Grande glória lhes concedeu o Altíssimo, engrandeceu-os desde tempos antigos. Louvemos os soberanos por seu governo do país, os homens famosos por suas façanhas, os conselheiros por sua prudência, os videntes por seu dom profético, os príncipes de nações por sua sagacidade, os chefes por sua perspicácia, os sábios pensadores por seus escritos, os poetas por suas vigílias. Compositores, segundo a arte, que puseram por escrito suas canções. Homens ricos e poderosos que viveram em paz em suas moradas. Receberam honra durante a vida e foram a glória de seu tempo. Alguns legaram seu nome para serem respeitados por seus herdeiros. Outros não deixaram lembrança e acabaram ao acabar sua vida. Foram como se não tivessem sido, e assim seus filhos depois deles. Não foi assim com os homens de bem. Sua esperança não se acabou. Seus bens perduraram em sua descendência. Sua herança passa de filhos a netos. Seus filhos continuam fiéis à aliança e também seus netos, graças a eles. Sua lembrança dura para sempre. Sua caridade não será esquecida. Sepultados seus corpos em paz, sua fama vive por gerações. O povo conta sua sabedoria, a assembleia anuncia seu louvor. Enoque conversava com o Senhor e foi arrebatado, exemplo de religião para todas as eras. O justo Noé foi um homem íntegro. No tempo da destruição, ele foi o renovador. Por causa dele, ficou vivo um resto, e por sua aliança o dilúvio cessou. Sua aliança foi sancionada com o sinal perpétuo de não destruir outra vez os viventes. Abraão foi pai de muitos povos. Em sua glória não cabe mancha, porque cumpriu a ordem do Altíssimo, que fez uma aliança com ele.
em sua carne selou a aliança, e na prova se mostrou fiel. Por isso Deus lhe jurou abençoar com sua descendência as nações, multiplicá-lo como a areia das praias, e sua prole como as estrelas do céu. Dar-lhe em herança de mar a mar, desde o grande rio até o extremo do orbe. A Isaque assegurou descendência por causa de Abraão seu pai. Deu-lhe a aliança de seus antepassados e a bênção desceu sobre Israel. A quem confirmou a bênção, ele deu a herança. Marcou as fronteiras das tribos, repartindo porções às 12. Dele nasceu um homem amado por todos, Moisés. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 8 e 9. Quem medita maldades será chamado de intrigante. Quem trama loucuras fracassa. Os homens detestam o insolente. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado. Senhor Deus, por favor, aceites nosso agradecimento, nosso louvor e nossas orações, pois Tu és bom e mereces toda a honra e toda a glória. Nos ajuda, Senhor, a Te glorificar com nossas palavras, nos ajude a Te glorificar com nossas ações, com tudo que escolhemos fazer e com tudo que escolhemos não fazer também, porque, Senhor Deus, há coisas que virão até nós, tentações que querem nos tirar de perto de Ti, então nos ajude a atender o Teu chamado de dizer não a elas, o Teu chamado de deixarmos elas para lá, de abandoná-las, para que nos libertemos delas, e assim, sendo livres para amar a Ti e as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a deixar de lado a raiva, a amargura e o ressentimento, nos ajude a deixar de lado a ganância, o orgulho e a vaidade. Senhor, nos ajude a deixar de lado tudo que nos impede de Te seguir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, pessoal, como é incrível segundo Macabeus. Eu falei pra vocês que primeiro Macabeus era meio que, qual que é a palavra? Não é que era seco, né? Mas ele meio que só contava a história por cima, né? E aqui em Segundo Macabeus podemos descobrir coisas novas. Por exemplo, o que aconteceu com a Arca da Aliança. E se você ouviu a introdução que eu e o Jeff fizemos sobre esse período da revolta dos Macabeus, você já sabia que Jeremias, em algum momento, né? Por volta de 500 a.C., em algum momento, no meio de tudo que estava acontecendo, Jeremias foi lá e pegou a tenda, o altar e a arca e os colocou em uma caverna secreta. Basicamente onde Moisés também tinha sido enterrado, né? E ele não marcou o lugar. Agora, isso vai ser incrível. Porque daqui uns 60 dias, ou mais ou menos, vamos ver o livro de Apocalipse. E vamos ver no capítulo 12 que, assim, nessa história aqui de Jeremias, foi a última vez que se ouviu sobre o paradeiro da arca. E isso foi mais de 500 anos antes de Jesus, né? Foi a última vez que alguém viu a arca. E lembra que a presença de Deus habitava na arca, né? Dentro da arca tinham 3 coisas. O cajado de Arão, o símbolo do sumo sacerdote, né? O maná, o pão do céu, e a lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos, a palavra de Deus. Então, reconhecemos que Maria é a nova arca da aliança, porque Jesus ele é o quê, né? Ele é o grande sumo sacerdote, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e ele é o verdadeiro pão do céu, como diz lá no capítulo 6 de João. Então a próxima vez que veremos a Arca da Aliança vai ser lá no capítulo 12 de Apocalipse. Mas nessa época aqui, o que está acontecendo é que o povo agora tem um templo, mas ele está vazio. E quando eu digo nessa época, eu quero dizer uns 400, 300 anos antes dos Macabeus. Porque aqui no livro eles estão voltando um pouco no tempo para nos dizer que sim, eles podem reconstruir, consagrar o templo, oferecer sacrifícios, porém o templo está vazio. Eles podem oferecer sacrifícios, holocaustos e tudo mais, mas o templo está sem a presença de Deus, sem a presença de Deus dessa forma específica que era simbolizada e tornada real pela Arca da Aliança. E cara, eu acho isso muito, muito legal, de isso ser destacado aqui no capítulo 2 de 2 Macabeus. E aliás, outra parte que eu gosto muito é o prólogo, que é a parte final aqui do capítulo 2, onde basicamente diz, olha, tem um conjunto de 5 volumes escritos por Jasão de Cirene, contando toda a história de Judas Macabeu, seus irmãos e tudo o que aconteceu com Antíoco Epífanes, seu filho Eupátor. E isso aqui é um resumo. Que o que vocês vão ver pelos próximos 13 capítulos, porque são 15, né? Daí faltam 13 ou 12, porque começa do 3. Cara, eu sou péssimo fazendo conta, de verdade, peço perdão. Mas ele tá dizendo que, olha, o que vocês vão ver nos capítulos seguintes se trata de um resumo.
Eu vou contar a história e tentar deixar mais curta e ser o mais breve possível, mas eu vou... Ele não diz nessas palavras, né? Mas ele meio que tá dizendo isso. E eu vou destacar o papel que Deus teve em tudo isso. Eu vou destacar a fidelidade do povo, não apenas as batalhas de Judas Macabeu e das outras pessoas envolvidas, mas eu vou destacar onde Deus estava nisso e como as pessoas foram chamadas a serem corajosas e a não abandonarem sua fé. O que muitas realmente foram, mas outras não. E eu acho isso muito interessante. Porque é interessante ler essas histórias de pessoas que sabemos o que elas fizeram, né? Porque passamos tipo 16 dias, eu acho, lendo o primeiro Macabeus. Nós conhecemos Matatias, né? O pai de Judas Macabeu, de Jonatas, de Simão. Conhecemos o filho de Simão, João, todo esse pessoal. E lembramos os nomes deles. Mas vamos ver que tem muito mais gente nessa história cujos nomes não são lembrados. E assim, é importante lembrar a história das grandes batalhas? Claro que é. É importante sempre honrar aqueles que vieram antes de nós. E apesar de que, como já dissemos aqui, que vai chegar uma hora em que todos seremos esquecidos, ainda é bom viver de tal forma que, quando as pessoas se lembrarem de nós, o que elas vão lembrar? Talvez não sejamos lembrados pelo mundo, pelas pessoas ao redor do mundo, talvez nossos nomes não estejam nos livros de história, mas quando seus filhos se lembrarem de você, talvez até seus netos, provavelmente não os nossos não, né, porque eu não vou ter, mas os seus bisnetos, mas quando seus filhos se lembrarem de você, o que eles vão lembrar? E no final da leitura de hoje, do capítulo 44 de Eclesiástico, fala sobre a importância de reconhecermos nossos pais, nossos antepassados, as pessoas que vieram antes de nós, e fala lá de Noé, Abraão, Isaac e Jacó, mas o que as pessoas que nos amam vão lembrar sobre nós? Eu acho que é uma boa pergunta. Elas vão lembrar que nós as amamos? Elas vão lembrar que nós amamos o Senhor? E que talvez elas conheçam Jesus um pouco melhor por nossa causa? Eu espero que sim. Eu espero que isso seja o que aconteça comigo, com a minha família. Eu espero que isso aconteça com os estudantes com quem eu trabalho aqui, né? Eu espero que, assim, se eles me esquecerem, de boa, não tem problema. Se eu tiver ajudado, nem que seja um pouquinho, essa pessoa se aproximar de Jesus por algo que eu disse ou que ela me viu fazer, pelo meu testemunho, isso já basta pra mim. Mesmo que elas esqueçam os nossos nomes, se nunca esquecerem o nome dele, já será o suficiente. E eu queria encerrar com o versículo 27 do capítulo 43 de Eclesiástico, que diz: mesmo que continuássemos, não acabaríamos. A última palavra, ele é tudo. Porque poderíamos ficar falando a vida toda sobre Deus e não seria o suficiente, né? Mesmo que continuássemos, não acabaríamos. A última palavra, ele é tudo. É isso. Ele é tudo. Daí continua, né? Exaltemos sua grandeza impenetrável. Ele é maior que todas as suas obras. O Senhor é temível ao extremo e suas palavras são admiráveis. Vós que exaltais o Senhor, levantai a voz, esforçai-vos quanto puderdes, que ainda resta mais. Vós que louvais o Senhor, redobrai as forças e não vos canseis, porque não acabareis. Que bênção incrível! De verdade, poder conhecer o Senhor dessa maneira e poder louvá-lo assim é uma bênção incrível. E por isso que rezamos em agradecimento por essa bênção e o louvamos porque Ele é tudo. Senhor Deus, que és tudo, por favor, aceite nosso louvor, nossos agradecimentos e nosso amor. Nos ajude a te amar melhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, eu estou rezando por vocês. Por favor, rezem por mim. Ai, que bênção. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.